Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão, pessoal? Bem, espero que sim. Estamos fazendo nossas revisões, né? Para isso aí, separei alguns conteúdos que eu acho mais relevante para vocês terem um aprofundamento e um conhecimento um pouquinho maior. Dentro deles, a gente tem os vírus, né? Que quando a gente classifica os vírus, todos os tipos de vírus, eles são quando você coloca uma classificação de ser vivo, o vírus não é incluso nessa classificação, devido à falta de capacidade dele ter metabolismo próprio. Ainda que alguns cientistas acreditem que esses organismos deveriam participar do agrupamento originalmente que foi feito por Linneu, por apresentarem código genético e capacidade de reprodução, a grande maioria dos cientistas ainda coloca ele à parte, né? Coloca os vírus à parte. E isso ocorre porque eles não apresentam uma composição celular básica. Não apresentam membrana plasmática, não apresentam ribossomos, não apresentam metabolismo próprio, e essas partículas virais, elas são completamente dependentes de outras células que parasitam. Por isso que são chamadas de parasitas intracelulares obrigatórios. Existem muitas famílias de vírus, tá? Dos mais diferentes tipos, e cada uma delas possui diferentes características que facilitam assim diferenciar a atividade parasitária dela. Mas de uma forma ou outra, algumas estruturas básicas devem estar presentes nos vírus. O material genético é um exemplo disso, né? Ele é indispensável, então o vírus tem que ter DNA ou RNA na sua composição, ou no caso do citomegalovírus, que possui DNA e RNA, ali que vai estar contidas as informações que serão utilizadas durante a síntese de novas partículas virais. Além disso, o genoma viral ele deve ser limitado por um capsídeo proteico, tá? Ele deve estar englobado numa cápsula proteica, de acordo com a sua arquitetura, que pode possibilitar a visualização de regiões distintas, como a cabeça ocular e a cauda do vírus. Se observando que alguns vírus possuem estrutura membranosa externa ao capsídeo, e essa membrana assim não qualifica ela como uma membrana citoplasmática, tá? Porque ela não desempenha qualquer função comum às outras células vivas. O ciclo reprodutivo viral ocorre somente quando ele infecta uma célula viva, então ele é um parasita intracelular obrigatório e ele só vai conseguir se reproduzir infectando essa célula. Ele adota duas estratégias para isso, tá? E em geral as estratégias são complementares. O material genético, uma vez que é inserido no citoplasma celular, ele pode se unir ao genoma do hospedeiro e permanecer latente por um período de tempo. Assim, toda vez que a célula se dividir, além de duplicar o próprio material genético celular, ela vai duplicar o DNA viral também, o material genético viral. Essa fase é chamada de ciclo lisogênico e permite que o vírus espalhe, né, por várias células o seu DNA viral, sem ter formado sequer uma nova partícula viral em volta do capsídeo. No entanto, o ciclo lisogênico ele pode ser interrompido quando o ciclo lítico é iniciado. Então, nesse momento, assim, o que acontece? O genoma viral ele é duplicado de forma independente do hospedeiro. O material genético viral parasita a célula, vai se ligar. Quando ela multiplicar o seu DNA, ele vai se ligar, né? Ele força uma duplicação do material genético celular e se liga ali, tomando conta da célula. Nesse ciclo que tem a possibilidade de usar a informação genética para síntese de proteínas do capsídeo. Então o que o vírus faz? Ele parasita a célula e ele manda produzir muitos vírus, né, na célula. E você tem a produção de vírus com o capsídeo, já o vírus completo, que vai dar origem a diversos envoltórios e é capaz de compor diversas partículas virais. Por fim, assim, quando ele está montado, né, depois que tudo isso foi montado, esses novos vírus, a célula é rompida, ocorre uma quebra celular, uma lise celular da parede, e esses vírus são liberados no ambiente interno do indivíduo, e ele vai fazer novas infecções celulares.
Aí nós temos o que? As N doenças virais, né, que são causadas por infecções virais. Ainda assim, dentro desses muitos tipos de infecções, nós temos muitos sintomas que são similares e algumas particularidades que são notadas, né, que estão no anexo e estão apresentadas numa tabelinha, e tem que ser, são características comuns entre si. Certo, pessoal? Eu vou colocar um materialzinho específico do vírus do coronavírus, né? Aí para vocês verem também, porque é o grande problema que nós estamos enfrentando agora e é bom conhecer o porquê que isso ocorre. Certo? Dando continuidade, a gente entra no reino das bactérias, né? No reino protista, e ela é caracterizada o que? São os primeiros organismos vivos que vamos estudar, assim, que estão acoplados no reino Monera. Esses procariontes, eles não têm um núcleo definido por uma carioteca, tá, ou qualquer estrutura membranosa interna. Podem ser autótrofos, que é o caso das cianobactérias, ou heterótrofos, quando é o caso das demais bactérias. Então são organismos mais simples, possuem o DNA disperso no citoplasma, e isso não confere uma organização especial nesses indivíduos, tá? Na sua forma geral, as células são constituídas por uma membrana citoplasmática que delimita o citoplasma, e ali você encontra os ribossomos procariontes, um único cromossomo circular e plasmídeos. Assim, enquanto essas características são básicas, né, de uma determinada espécie, elas são determinadas pelo material genético contido no cromossomo, que está localizado em uma região que é conhecida como nucleoide. Os demais aspectos desse indivíduo, resistência a antibióticos ou aderência, por exemplo, são conferidos por pequenos anéis de DNA, que são chamados de plasmídeos, e podem ser transferidos de uma bactéria a outra. Quanto à resistência dos antibióticos, aí que nós temos o surgimento das superbactérias, né? Que nós tomamos, para vírus você tem a vacina, né, que é específica para aquele tipo viral, que quando você toma a vacina são vírus inativados, ou vírus enfraquecidos, ou vírus mortos, para que o nosso sistema imunológico reconheça e produza anticorpos específicos para ele. No caso das bactérias, nós, apesar de produzirmos anticorpos, eles não ficam na nossa memória de produção, né, de anticorpos definida. Então você tem a produção de anticorpos que combatem essas bactérias, combatem infecções bacterianas, como é o caso, por exemplo, das bactérias do gênero Coccus, né, as estafilococcus, que dão dor de garganta na gente. A gente toma antibiótico específico para ela. E ela tem um ciclo, o antibiótico ele é colocado os dias para tomar, porque ela tem um ciclo, e é para sanar, né, é para quebrar o ciclo reprodutivo da bactéria. E aí, quando você não tem um uso eficaz do antibiótico, você tem algumas bactérias que sobrevivem nesse meio, e essas bactérias vão repassar. Como as bactérias elas se reproduzem por mitoses, elas geram cópias idênticas de si, e as que sobraram são aquelas que foram um pouquinho resistentes aos antibióticos. Então ela vai repassar essa informação para todas as outras, né, porque ela produz cópias idênticas, e assim por diante, até gerar as superbactérias que são bem resistentes aos antibióticos que nós temos. Outras estruturas que são oriundas do envoltório bacteriano, elas vão estar presentes neles como flagelos, como cílios, e que são por muitas vezes visíveis ao microscópio, e eles têm função de movimentação dessas bactérias. Com a troca de material genético e fixação no substrato, muitos desses indivíduos possuem sua constituição as fímbrias, né, que são formadas pela membrana plasmática também. Aí nós temos a classificação que entra dentro do reino Monera, que se distingue por características morfológicas, né, pelos tipos das bactérias. Nós temos os cocos, os bacilos, os vibriões e os espirilos, que possuem características morfológicas únicas, e isso que distingue ele na sua classificação. Por outro lado, né, a terminologia que é usada
para especificar essas bactérias, ela está baseada na complexibilidade da parede celular bacteriana, que também é bastante utilizada, a princípio assim, porque ela tem relevância clínica, então ela é muito utilizada nesse meio. Ela separa, né, as bactérias em dois grupos, de um lado as bactérias com parede celular mais espessa e mais rígida, e do outro lado as bactérias com parede mais fina. E ainda assim apresentam uma menor complexibilidade, né? E quando você faz método de coloração, que são as gram-positivas, eles aparecem em coloração roxas, então elas acabam sendo especificadas dessa maneira. As bactérias que são gram-negativas, que não apresentam essa coloração, elas são coradas por tons rosas, né? Tons rosáceos, e possuem uma complexidade maior da sua parede. Então, apesar dela possuir uma quantidade menor de peptigliganos, o que torna a parede mais delgada, mais fina, externamente, essa camada tem uma membrana externa, que acaba servindo como uma barreira seletiva para a passagem de algumas substâncias. Então as bactérias gram-negativas têm esse adendo na sua estrutura básica, né, que possui essa barreira, que é uma barreira semipermeável, então ela não deixa tudo entrar para o interior da célula. Quanto à reprodução dessas bactérias, a gente só tem uma forma, a reprodução assexuada, que ela está dividida em divisão binária ou cisipariedade, que envolve um único indivíduo, né, um único ser parental, e através da duplicação do seu cromossomo ele possibilita a ocorrência de uma divisão celular desse meio, que vai originar duas células geneticamente idênticas, iguais. E esse processo, ainda que não tenha adição, a variabilidade da população garante o rápido aumento, porque você tem o crescimento bacteriano, ele é exponencial, as bactérias se dividem rapidamente, e isso garante, né, uma vantagem no meio evolutivo em termos reprodutivos. Ela cresce muito rápido, ela se reproduz muito rápido. Existe ainda um outro processo que é relacionado ao metabolismo bacteriano, e é capaz de ampliar a diversidade genética dessas populações de organismo. Nesse caso, assim, não colocamos uma classificação como método de reprodução, uma vez que não são formados indivíduos novos nesse método. Ainda assim, a possibilidade que envolve a troca de DNA entre duas bactérias, que ocorre por transformação, tradução ou conjugação. Por exemplo, quando ocorre alguma situação de uma morte bacteriana, ela libera plasmídios no meio, e esses plasmídios vão estar naturalmente no meio de uma determinada população. Essas moléculas de DNA, esses plasmídios, então eles se tornam disponíveis a organismos ainda vivos, e esses organismos acabam capturando eles, né, nesse meio. Então você tem uma transformação bacteriana nesse novo meio de disponibilidade genética. Em outra situação, um vírus bacteriófago, quando ele infecta uma bactéria, ele pode trazer um fragmento de DNA dele mesmo, que seja transportado, né, até outro indivíduo. Então, nesse processo ocorre a tradução. O agente viral é responsável pela combinação do material genético, então ele acaba combinando o material genético de duas bactérias. E aí, por último, a gente tem a conjugação, né, que uma bactéria replica parte do seu material genético e transmite esse material genético a outra bactéria que não fez a replicação do material. A passagem desse DNA do procarionte a outro depende da formação de uma ponte citoplasmática, de um pile, que conecta o citoplasma desses dois indivíduos. Então esses são os tipos de reprodução das bactérias, né? E lembrando sempre, o crescimento bacteriano é exponencial, as bactérias se reproduzem muito rápido, e nós temos uma diversidade muito grande no reino protista, tá? Então elas vivem nos mais diferentes meios, no ar, na água, no solo, nos seres vivos, na pele, no intestino. Então ela pode ser transmitida das mais diferentes formas também dentro desse meio. Enquanto assim, então o reino prócto
proctista, né, antigamente que era conhecido como protista, ele pega os protozoários e as algas, ele engloba os dois. Enquanto os primeiros são unicamente unicelulares e heterotróficos, que são o caso dos protozoários, os segundos, né, as algas, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Apresentando assim o avanço evolutivo que foi a fotossíntese, né, a capacidade de produzir o seu próprio alimento através da captação dos raios solares. Essa variedade que ocorreu no táxon, ela é muito apontada nos estudos mais recentes como uma falha de classificação, colocando esse reino, tá, nesse meio proctotista, colocando ele. Então, os organismos que englobam esse módulo, eles vão ser considerados pertencentes ao mesmo táxon, mas na realidade eles são um táxon separado, eles são evolutivamente próximos somente. E é claro que não foi feito ainda uma classificação específica para eles, então eles ainda são considerados no mesmo reino dos proctotistas, tá? As características gerais dos protozoários, que são eucariontes e podem ser de vida livre, habitando a água, o solo ou mesmo sendo parasitas, e estabelecem relações mutualísticas, algumas formas benéficas a outros organismos, né, como os cupins e os ruminantes. Então, esses protozoários, eles degradam a celulose, o que o nosso organismo, o organismo dos ruminantes e o organismo do cupim, ele não tem a capacidade de degradar a celulose e transformar essa celulose em glicose, tá? Então, você tem essa junção mutualística entre esses protozoários e esses indivíduos, esses outros indivíduos, e eles se juntam para sobreviver de uma forma melhor. Os ruminantes também, por isso que as vacas, os bois, os carneiros, os cabritos, eles ruminam muito material. Eles quebram, fragmentam aquele material de tal forma para que os protistas que vivem no estômago deles degradem a celulose e transformem essa celulose em açúcar, que vai ser o nutriente principal das células, tá? Então, não significa que eles vão fazer mal para esses indivíduos. Eles vivem numa relação mutualística. Os dois se unem para melhor sobreviver no meio. A classificação desses protozoários, ela se baseia na presença ou não de estruturas locomotoras. Assim como, por exemplo, as amebas, né, os sarconídeos, eles englobam aqueles seres que dependem de formação de pseudópodes para se movimentar. Então eles colocam, né, são prolongamentos temporários da própria membrana plasmática do indivíduo que auxilia na movimentação dele. E aí nós temos os ciliforos, que são os paramécios que possuem cílios em torno dele que facilita a sua movimentação. E os mastigoforos, que são os trypanosoma, que apresentam estruturas fixas, tá? Que são cílios presentes nos primeiros e flagelos nos últimos, que auxiliam na movimentação desses indivíduos. Ainda assim, esses seres não apresentam qualquer especialização voltada a deslocamento, então são só adendos que aparecem neles que auxiliam na locomoção, tá? Quando a gente fala dos esporozoários, né, os plasmódios, a sua locomoção depende, como um geral, de vetores, tá? Animais ou um transporte que é realizado pela água. Se ele está em algum animal, se ele está na água, ele consegue se locomover, né? Pela própria locomoção desses indivíduos, dos indivíduos no meio, ou pela corrente das águas. A reprodução é geralmente assexuada, mas você tem organismos que são capazes de realizar essa troca genética, ou mesmo a produção de gametas. No último caso, que é a produção de gametas, você tem já a variabilidade genética dessa população, né, que ela aumenta e dificulta a eliminação de uma espécie por alterações ambientais. Para esse meio, nós temos as relevâncias médicas que acontecem, porque tem muitas doenças que são negligenciadas, né, pelos grandes centros de pesquisa e tratamento, então são causadas por infecções por protozoários. E esse contato pode ocorrer pela ingestão de alimento infectado, por água contaminada, a exposição de um vetor ao meio ou um mosquito transmissor, como é o caso da doença de Chagas, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é transmitido por um vetor
que é aquele percevejo, né, que é conhecido por barbeiro, que é o Triatoma infestans. É um animal com hábitos noturnos e ele se alimenta de sangue. Então, como ele busca esconderijo nas aberturas de árvores ou rochas, e aí os seres humanos constroem as suas casas próximas a esses locais, ou casas que são construídas de pau a pique, com uma baixa infraestrutura, né, se torna um habitat bem propício para esse indivíduo se desenvolver no meio. À noite, aí, quando ocorre a picada do percevejo, né, ele acaba eliminando esse protozoário através das suas fezes, porque ele se alimenta e dejeta ao mesmo tempo, e essas fezes ficam em contato com a pele humana. Como essa picada ela gera coceira, porque o barbeiro ele libera um agente anticoagulante, assim como os outros mosquitos, né, que impede que os vasos sanguíneos fechem. A primeira reação é o coçar, né? É o passar a mão em cima. Então isso faz com que o material, né, o material defectado pelo barbeiro entre em contato com a corrente sanguínea e acaba permitindo a entrada do tripanossoma e a sua disseminação pelo sangue. Tem a figura que está no material ali em anexo que demonstra isso, tá? Como meio de eliminar a doença, você tem que combater o vetor, tá? Utilizando inseticida e a substituição dessas casas de pau a pique ser construídas elas serem substituídas por construções de alvenaria, né? Que diminui os locais aonde o barbeiro pode se colocar, pode se esconder. Então, outra medida que é utilizada, que é a mais comum, é a fiscalização de bancos de sangue, para que as transfusões não sejam responsáveis pela contaminação de indivíduos saudáveis. Isso aconteceu muitas vezes na nossa história passada, né, onde isso era repassado para esses indivíduos por transfusões sanguíneas, devido ao baixo estudo que era desencadeado dos tipos sanguíneos e de verificar se o sangue estava livre de indivíduos que poderiam infectar outros organismos, tá? Outra protozoa que é relevante também é a malária, que é causada pelo esporozoário do gênero Plasmodium, e são transmitidos ao ser humano através de um vetor, né, que é o mosquito anofelino, e é disseminado através do sangue também. O mosquito vai picar a pessoa, vai retirar o sangue para sua alimentação e vai defecar no local. E ocorre a mesma coisa, dá alergia, aquela coceira, e a primeira reação da pessoa é coçar ou passar a mão em cima. O plasmódio, ele atinge o fígado e o baço, aonde ele vai se transformar e assumir uma forma que é capaz de infectar as hemácias. E aí que está o grande problema da malária, né? Ele vai consumir essas hemácias porque ele causa o rompimento da estrutura dessas células e, consequentemente, libera toxina para o meio, tá? Que são produzidas por esse parasita. Então, isso ocorre de uma maneira generalizada e a grande quantidade causa febre a cada 48 horas, que é o ciclo reprodutivo desse indivíduo, que são as febres terçãs, né? Ou a cada 72 horas, que são as febres quartãs, que varia de acordo com a espécie desse plasmódio que causa a doença. E ela é muito perigosa, porque ela consome os glóbulos vermelhos, ela rompe a capacidade dos glóbulos vermelhos e ele perde a capacidade de oxigenar o indivíduo, né? E isso que é o grande problema desse vetor, né, do esporozoário. Espero que tenham compreendido, pessoal. Olhem o material em anexo. Um grande beijo, até a próxima aula.